Geeks, não caiam no clickbait na hora de comprar o seu notebook. Vai chegando essas grandes datas com grandes ofertas e rolam muitos clickbaits de fabricantes. Fabricantes, alguns varejistas, na maioria dos casos são os fabricantes que fazem esse clickbait. Se você já é um cara que domina tudo sobre informática, notebook, qual comprar, esse vídeo não é para você. Esse bate-papo rápido aqui é para pessoa que não domina, mas quer um notebook para trabalho, quer um notebook para o dia a dia e não sabe como comprar. Eu vou te auxiliar a não cair nas falsas promessas. Eu sou o Sean, da Sean Geek, e sejam todos bem-vindos ao canal maravilhoso que é o canal da Sean Geek, com a comunidade mais unida do YouTube. Tem dúvida técnicas, tem dúvida do que comprar e como comprar? Todos nós vamos te ajudar, basta comentar aqui, mas não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, mais uma vez pedindo, né, Clebinho? Tem que estar sempre pedindo, porque é grátis, é gratuito, galera, não dói. Voltando ao tema do vídeo não caia no clickbait na hora de comprar o seu notebook ou o seu PC game. Mas eu vou focar no notebook, que é o que a galera tá abusando demais, os fabricantes estão abusando em muito de alguns clickbaits. Parece o que a gente chama de carro, Clebinho, que é lasanha. Você já ouviu esse termo, lasanha? Põe a peça de um, peça do outro e faz o carro funcionar? Tá acontecendo a mesma coisa com notebooks. Mas até chegar lá, eu quero explicar para vocês e ajudar vocês a comprar o notebook de forma mais correta possível e explicar algumas características básicas, alguns termos básicos. Como eu disse na introdução, se você já é especialista, já conhece sobre o assunto, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que tem dificuldade mesmo, quer comprar um notebook só para trabalhar, né, estudar, fazer alguns trabalhos de faculdade, ou talvez é o seu primeiro item gamer, vai servir para você também. Falando sobre hardware e software, né, para você que não conhece esses termos, software, basicamente, é o que você não pega, né? É o que vai fazer o cérebro ali, o PC, funcionar, o conjunto todo trabalhar junto. E hardware são os componentes físicos, como processador, placa-mãe, memória RAM, SSD, HD, placa de vídeo e por aí vai. Tudo isso é hardware dentro de um computador ou notebook. Dentro desses hardwares, a gente tem as arquiteturas que são ditadas pelas memórias RAMs, que é DDR3, DDR4, DDR5. Esses códigos podem confundir muito na hora de comprar. DDR3, ela foi lançada lá em 2007, então é bem antiga e, pasmem, ainda tem notebooks no mercado com DDR3. É até difícil você achar a memória DDR3 caso queime e precisa repor. Ficou muito popular na época, muita gente usava. E qual que é o limitante dessas arquiteturas, né? O DDR3, ele tem o seu limitante de leitura da memória RAM, a velocidade de processamento. Então, quanto maior o DDR, maior o conjunto ali, a arquitetura vai trabalhar com uma velocidade de processamento maior. Em 2014 foi lançada a DDR4, que vem com níveis superiores também, que é uma das queridinhas do mercado, ainda é cheio de notebook disponíveis no mercado. Em 2020 foi lançada a DDR5, agora que está se popularizando, né? Então, o conjunto DDR5 ali é o mais top que a gente tem, e já estão falando em DDR6, né? Já tem seus 5 anos de lançamento. Então você tendo um DDR5, você vai ter o suprassumo de leitura ali, de arquitetura, dentro dos seus hardwares, né? Dentro do seu conjunto ali, principalmente no notebook. Esse é um item de clickbait também. Às vezes as fabricantes colocam lá um item chamativo, né? Muita memória, que é um outro clickbait que eu vou chegar lá, mas o conjunto é DDR3. Aí você fica, pô, comprei um notebook novo, mas ele ainda tá lento. Comprei um notebook e tal, mas ainda não está processando bem. E eu vou mostrar isso para vocês na prática já, quais são os itens que podem te enganar. Então agora que você já aprendeu sobre DDR, eu vou passar para o outro item que é clickbait. Quando vocês verem esses notebooks aqui assim, onde no título fala processador ótimo, né? 16 GB de RAM, 8 GB de RAM e 2 TB de HD, com 256 GB de SSD. Clickbait purinho, você vai pensar assim, cara, 2 TB de memória, uau, mas HD, galera. Lembra que eu falei dos DDR? É a mesma coisa que tem nos HD. Já tem um HD, tem um SSD SATA, tem um SSD NVMe1 e tem um SSD NVMe2, que é para alta performance, jogos, etc. Para você que está buscando um notebook para o dia a dia, ter um SSD já basta. Se esse 2 TB de HD fossem 2 TB de SSD, seria um conjunto perfeito neste notebook, mas não é. Vocês têm que ficar muito atentos a isso. Fujam desses anúncios que o notebook ele te oferece muito HD e pouco SSD. Você vai ter que fazer expansão do SSD. Porque quando você acostuma com SSD ali, pôr seus softwares para rodar, vê que a velocidade é muito maior. HD hoje a galera usa só para pôr foto, né, Clebinho? Sim. E olha lá ainda, né, Clebinho? Sim. Muita gente tá preferindo pôr SSD em tudo. Eu mesmo tô com 3 TB de SSD no meu PC,
Peguei o meu HD de 2008, fiz um backup, fiz uma limpeza nele e mandei os meus arquivos principais para o meu SSD externo. Pronto, é muito melhor que o meu HD, porque a velocidade de processamento é muito maior, o conjunto funciona muito melhor. Então, vimos lá sobre DDR3, DDR4.5, HD e SSD. O próximo item que vocês têm que ficar muito atento na hora de comprar um notebook é a memória RAM. A maioria dos notebooks estão vindo com memória RAM de 8 GB. Galera, só o Google hoje já usa 8 GB de RAM, viu, Clebinho? Você sabe disso, né? Sim. Só o Google usa 8 GB de RAM. Se você tá ali fazendo trabalho, tá com o Google aberto, tá vendo o vídeo, tal, você vai abrir um softwarezinho mais pesado? Vai gargalhar. Deem preferência para notebook com no mínimo 16 GB de RAM e fechar o conjunto aí entre SSD, DDR4 no mínimo e 16 GB de RAM. Ai, Sean, mas eu não tenho condições de comprar um notebook novo. Nessas configurações que você tá falando é R$3.000. Eu vou comprar um novo de 1.600 com chipset Snapdragon. É o Samsung Book, né, Clebinho? Chipset Snapdragon. Não. Galera, não compra. É melhor você pegar os seus 1.600 e tentar comprar algo seminovo, pedir um técnico para olhar, ir no LX e dar uma garimpada, que acha muita coisa boa, mas não compram, porque vai durar muito pouco. Como eu disse, o Google, um browser que já usa 8 GB de RAM. Então 16 GB hoje é o mínimo para quem vai usar casual, galera. Nem PC Games e Notebook Games é 32 GB no mínimo. Os softwares estão bem pesados, foquem nisso. Você pegar só 16 GB para você jogar, já é pouco. Mas como estamos focando no uso casual, eu vou mostrar para vocês. Então são esses 3 itens que vocês têm que ficar muito atento. Qual DDR, fugir desses HD e os SSD. Agora eu vou te mostrar na prática o tanto de anúncios clickbaits e o tanto que as pessoas caem nessas compras ruins e ficam frustradas achando que a marca é ruim ou o notebook não presta por não comprar algo certo para o seu uso correto. Geeks, agora eu vou mostrar para vocês na tela, igual vocês estão vendo aí, alguns modelos. Separei tudo na Amazon, vai ficar mais fácil, tá? A Amazon não tem nada a ver com isso, né? Esse conjunto de hardware vem dos fabricantes, né, que fazem essas pegadinhas pra galera, e o leigo cai, cara. O leigo cai assim, tira e queda. Vamos lá, esse notebook aqui, ó. Notebook da Positivo, né, o Vision C15 Lumina barra, Intel Celeron já é um processador ruim, mas eu não falei de processador pra vocês porque não vou entrar nesse detalhe. 8 GB de RAM, beleza. Até aí, ok, 8 GB de RAM tá na linha. 128 GB somente de memória interna, tá? Descendo aqui, aí põe lá 2 anos de garantia, sistema operacional Linux, né? Eu não sei o tamanho que o Linux ocupa, o Clebinho vai pôr na tela aí. Mas o Windows ocupa quase 70 ou 80 GB, está quase batendo 100 GB o Windows 11. Então é poucos gigas para o sistema operacional. Aí vocês vão ver aqui que ele é DDR4. Mas, cara, 1.699 tá caro para um conjunto desse, tá? Não vale a pena você investir em um notebook desse com essa configuração. Vamos para o outro clickbait, Lenovo, uma marca top, Core i3, 13ª geração topzera. Aqui, ó, você já tem 512 GB de SSD, mais é 8 GB de RAM. Vamos ver? DDR4. Então o problema nosso aqui é a capacidade de RAM. Galera, fujam, não pega de 8 GB de RAM, que a vida útil do seu notebook vai ser muito curta. Foque com mais RAMs, 2.390, né? Vão guardando os preços. Aqui já temos um Asus VivoBook, eu gosto da linha do VivoBook, tá uma linha excelente, com o i3, mas olha isso aqui, 4 GB de RAM, sem chance, 128 GB de memória, sem chance, 1.690. Aqui, é comprar um notebook com 4 GB de RAM, Clebinho, e o seu notebook travar no Google. Sim. Travar fazendo pesquisa, não conseguir abrir várias abas, o processador não vai trabalhar bem, não dá. Aí agora mostrando uns modelinhos assim, mais um com 4 GB de RAM da Asus, olha vocês verem que loucura, ó, 128 GB de memória, 4 GB de RAM, vamos voltar no outro aqui, ó. Beleza, o outro era um i3, né? Esse já é um Celeron, e abaixa só R$90. Olha as pegadinhas, R$90 de diferença, você já muda totalmente o processador. Você tem que ficar muito atento a isso, você não precisa ser técnico, especialista para não cair nisso. Mas se vocês pegarem esses insightzinhos meus que eu tô passando para vocês, essas dicas, vocês não vão cair. Memória RAM DDR4. Por isso que eu achei que todos já são DDR4, tá? Foi bom ter explicado da memória RAM, para vocês ficarem atentos, até principalmente no usado, para não comprarem nada DDR3. Aqui já temos, olha pra vocês verem que legal. Lá temos o de 2300, né? Aqui já é 1.5, processador intermediário bem legal. 16 GB de RAM, 512 GB de memória SSD. Já tem uma memória boa, uma memória RAM boa, mais DDR4.
mas é um notebook mais barato. E aí, eu achei um supra-sumo para vocês. Mais barato não, um notebook bem mais caro, que é 3.500. Você tem 16 de RAM, 1 i5, né? Não falou a geração do i5 certinho aqui, e 512 GB de memória, tá vendo? Uns eles falam geração, outros eles não falam. É muito clickbait, tem que ficar muito atento na hora de comprar o seu notebook, muito atento mesmo. A galera faz ali um mix, ali, uma lasanha de produtos, tá? Agora olha esse que é legal, esse da Sony Vaio. Não sou patrocinado pela Sony Vaio, né? Não é nada contra a Amazon, mas falando assim, você precisou até de link da Amazon, a gente é parceiro. Esse Sony Vaio tá muito barato, tá num preço muito bom para você que quer usar pro dia a dia, tá? Para você que quer jogar, quer fazer outras coisas, é preciso de um notebook com placa de vídeo. Esse é um notebook Ryzen 5, série 5600, que é uma série muito boa, 32 GB de RAM, 512 GB de SSD, 3.371. O outro que eu mostrei para vocês, com 16 GB de RAM, 3.500. Então vocês têm que ficar muito atento, tá? E Vaio é muito boa. Antes era Sony Vaio, né? Agora é só Vaio. Eu até falei errado para vocês, eu falei Sony Vaio. E tem outro item muito interessante nesse notebook, o que é? A memória máxima dele é de 64 GB, então ele pode expandir a memória. Isso é uma informação interessantíssima. Então se futuramente você quiser melhorar a RAM dele, você consegue melhorar. Para quem que eu recomendo um notebook desse aqui? Ah, você que trabalha com design mais leve, quer rodar uns softwarezinhos de arquitetura até mais leve, porque alguns vão precisar de placa de vídeo, tá? Como eu disse para vocês, esse processador ele vem com vídeo integrado, então para você que vai rodar coisas mais leves, ele vai rodar tranquilamente, muito legal. Seria a melhor compra dessa série, tá vendo que eu tô mostrando para vocês aqui, ó? Vou voltar lá atrás, ó. No de 4 GB de RAM, memória RAM instalada, memória RAM máxima, não tem expansão de memória RAM. Cara, é travar e jogar fora. Você vai lá no outro, ó, no outro da ASUS, ó, com 4 GB de RAM, memória RAM máxima. Não tem memória de RAM expansiva. Vamos lá no da Positivo, que é o primeiro. Não tem memória de RAM expansiva. O segundo, da Lenovo, não tem memória RAM expansiva. Galera, então por isso que vocês têm que ficar atentos com isso. Se dá para expandir, se tem detalhes gráficos no processador, se é vídeo integrado, se vai ter placa de vídeo, na memória RAM, para ficarem bem atentos para não passar por travamento. Espero que eu tenha dado uma pincelada bem legal para vocês, ajudar vocês na compra. Ah, você só usou o exemplo da Amazon. Tá mais fácil para mim aqui. Já me enfileirei todos da Amazon para não ficar misturar demais, né, Clebinho? Mas pegamos aqui 3 marcas, Positivo, 4 marcas, Positivo, ASUS, Lenovo e Vaio. E o Vaio se destacou muito bem, pra você ver, ele mais barato do que os das ASUS e bem mais completo, com uma expansão possível expansão de SSD. Muito melhor fazer uma compra dessa. Geeks, espero ter ajudado vocês a ficarem atentos nessas compras, principalmente nessas grandes ofertas. Você consegue ter um norte, lapidar e procurar melhor notebook para te atender aí, tá? Um vídeo bem rapidinho, uma dica bem rápida, pouco técnica ali para vocês. Para você que é leigo, não fazer compra errada. Nunca esqueça de apoiar nosso canal, se inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter aqui. E nunca esqueça, Sean Geek, pode confiar.